Você precisa fazer um cálculo com valores distintos, mas não sabe quando usar values or distinct, esse vídeo é para você. Hoje eu vou explicar quando usar um, quando usar outro e a diferença entre elas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de a gente começar com as diferenças entre distinct e value, é importante a gente entender uma coisa sobre nossos relacionamentos, tá? O distinct e o value vão funcionar especificamente quando a gente tem, nas boas práticas, né, um relacionamento de um para muitos, né, que é o caso que a gente tem aqui entre todas as nossas dimensões e, e a nossa fato. Tá? O que acontece? Quando a gente tem um relacionamento, a gente liga por chaves, né? Então, no caso do nosso território, é pela chave do território com a chave território na minha fato. Tá? A território, por seu lado único, ela vai ter valores únicos. Então, ela vai ter, sei lá, chave 1, 2, 3, 4 e assim consecutivamente. Vamos fingir, por exemplo, aqui que é só essas 4. Tá? O que acontece? Se a gente for aqui e olhar as chaves distintas que a gente tem, digamos que a gente tem aqui na nossa fato 1, 2, 2, 3, 3, 4, tá? Isso aqui são as chaves da nossa tabela. Como a gente pode ver, todos esses valores aqui, eles estão presentes na nossa dimensão. Então, isso é um relacionamento saudável, tá? Ou seja, todas as chaves que eu tenho na minha fato estão na minha dimensão. Mas vamos dizer, por exemplo, que agora a gente tem aqui também uma chave 5 e uma chave 6. E aí o que acontece? A gente não tem elas aqui. Então, o que acontece? Quando a gente fizer o relacionamento e, por exemplo, jogar uma medida, tudo que tiver na chave 5 e 6 vão aparecer como vazio na minha tabela, na minha dimensão, tá? Por exemplo, se eu quiser fazer uma venda por país, aí, quando eu botar meus países aqui, eles vão aparecer e vai ficar um valor em branco com a soma de todas essas chaves aqui. Então, isso acontece e a gente chama, vamos dizer, de um relacionamento não saudável, tá? Isso, obviamente, é um problema de modelagem ou talvez da nossa fato, e aí a gente vai ter que ajustar nas nossas tabelas de origem, pedir para o time acrescentar as chaves corretas dos novos países que entraram nas vendas na nossa dimensão, mas a título de exemplo, vamos entender que a gente tem esse cenário, tá? Então agora vamos para o nosso Dash. Eu tenho aqui então o meu total de vendas, tá? E eu estou largando ele em duas categorias: continente e produto, tá? Eu propositalmente excluí do meu modelo Canadá e Estados Unidos. Eu excluí da minha dimensão. Logo, Canadá e Estados Unidos estão agrupados aqui, tá? Estão em branco, porque ele não encontrou a chave, né? Aquele exemplo que eu expliquei ali para vocês. Então, ele está me retornando um valor em branco, que são 11 milhões, a soma de dois países, tá? E aí eu tenho Europa e Pacífico. Então, vamos ver como é que isso aqui se comporta para um outro cálculo que a gente quer. Digamos que eu quero fazer, por exemplo, uma soma, tá, por continente, para cada continente, que se multiplicando o meu total de vendas, caso seja Pacífico, eu quero que multiplique por 50%, se não seja 1. Beleza? Vamos jogar aqui então. Como vocês podem ver, Europa ele manteve o mesmo valor. Pacífico ele diminuiu pela metade, porque foi o que eu pedi. E aqui está em branco. Por quê? Porque o distinct ele não considera valores em branco. Se eu tenho um valor em branco dentro do meu cálculo, dentro da minha chave, ele vai excluir, ele vai tirar fora. Logo, aqui o meu valor, vocês estão vendo que está dando 13 mil, porque ele está somando esses dois valores aqui e está ignorando completamente os 11.
né? Então, esse valor aqui, ele não poderia ser 13 mil. Ele teria que ser 24, desculpe. Somando aqui os 11 milhões, tá? Por quê? Porque aqui o distinct não considera. Já o velhos, que é a mesma medida, mas com velhos, considera os 11 milhões aqui. O velhos, quando eu faço aquela medida, ele cria uma linha em branco, que tudo que estiver naquela linha em branco vai aparecer aqui, tá? E o que é o correto. Por quê? Porque, vamos lá, a gente tem uma soma, a gente está mostrando um valor de vendas. A gente não pode omitir valores porque o nosso modelo não tem uma chave correspondente. Como eu disse, isso é um problema daí da modelagem, que a gente vai ter que pedir para acrescentar ou acrescentar, entender por que a gente não tem. Mas na hora que o usuário final for ver, ele precisa ver que a gente teve 24 milhões em vendas. Ele não pode ver que a gente teve 13 milhões. É quase 10 milhões a menos. São 11 milhões a menos. Então, isso aí vai induzir ao erro e vai levar a um cálculo errado. Beleza? Então, a regra é, entre distinct e velhos, para 99% dos casos, a gente vai usar velhos, porque o velhos vai garantir que todos os valores, tendo chave ou não, aparecendo ou não no relacionamento, vão ser mostrados. Quando a gente não quer que isso ocorra? Quando faz sentido para o meu cálculo não ter o valor aparecendo, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, só acrescentando para finalizar a vendas. Ó, ele aqui manteve a mesma lógica, ó. Com distinct, ele distribuiu entre as três categorias somente os valores que têm chave. Os 11 milhões ele excluiu fora, ó, ficou os 13 milhões igual aqui. Já com velhos, ele distribuiu os mesmos valores, a única diferença é que ele tirou 50% de Oceania, de Pacífico, e então por isso que a gente tem valores menores aqui entre as três, beleza? Mas vamos lá. Digamos que a gente quer, deixa eu copiar esse valor aqui, jogar para a gente criar uma nova tabela, tá? E digamos que eu quero ver a minha média de vendas por país. Ou seja, eu quero ver meu total de vendas do país X, fazer uma média das vendas daquele país e me retornar um valor. Mesma coisa para cada um dos países, tá? E aí eu vou jogar aqui então usando distinct. Usando distinct, eu vou ter a média de Europa e de Pacífico. Ou seja, eu tenho 2 milhões de vendas na Europa em média. A média dos países da Europa é 2 milhões e a média de vendas dos países do Pacífico é 9 milhões. Tá? Então, a média final de vendas dos países é 4 milhões. Tá? Ou seja, em média, cada país vende 4 milhões. Tá? Olhando a grosso modo. Se eu usar o velhos, que é a mesma coisa, a medida é a mesma, só que usando velhos, os 11 milhões vão aparecer. Por quê? Porque ele não entende que são dois países diferentes. Para ele, como ele cria uma linha em branco, ele vai agrupar todos os países que não têm chave nessa linha aqui. Então, essa linha ela vai estar fazendo a média de Canadá e Estados Unidos junta. Então, a média de vendas de Canadá e Estados Unidos junto é 11 milhões. Ou seja, eu vou induzir a minha média final de vendas por país para cima. Ela vai estar 5 milhões, o que não é verdade. Tu entende que daí para o negócio eu quero saber qual é a média de vendas por país. Minha média de vendas por país é 4 milhões, porque daí eu preciso classificar pelos países que eu tenho. Aqui ele vai estar pegando 2, 3, 4, 5, 6, todos os países que por algum motivo não aparecem na nossa chave, a gente vai estar contando como um único país, então ele vai estar mascarando a média de vendas. Então esse é um caso específico que a gente vai precisar usar o distinct. Para todos os outros 99%, quando a gente quer somar, quer agregar valores,
a gente usa o values porque é interessante mostrar o valor completo, sem tirar nada, beleza? Então, regra geral é essa. Para quase tudo values, exceto quando, na minha lógica, eu consigo responder a pergunta. Eu não quero mostrar o valor porque não faz sentido. Porque eu preciso que mostre os países. Entendeu? Então, é só para situações bem específicas que a gente vai usar o distinct. Caso contrário, tudo é values. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa explicação. Qualquer dúvida, me falem aqui nos comentários. E façam um bom proveito do vídeo. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Curtiram? Me deixem saber tudo aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações. E vejo vocês no próximo vídeo.